sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito de Tropa de Elite 2, filme do ano de 2010, que contou com a direção do brasileiro José Padilha. Eu quero dizer a vocês, antes de começar a falar sobre Tropa de Elite 2, que eu já fiz a resenha de Tropa de Elite 1 e também dei uma aula aqui no meu canal do YouTube sobre os dois filmes, uma aula chamada O Capitão Nascimento é Fascista? Se você quiser, antes de assistir a essa resenha sobre Tropa de Elite 2, voltar à resenha sobre Tropa de Elite 1 e assistir a aula, os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo, ou ao fim dessa resenha eu deixei os links marcados ali, vão aparecer na tela as opções dos vídeos, tá bom? Muito bem. O que nós temos em Tropa de Elite 2? De Capitão Nascimento, no Tropa de Elite 1, nós chegamos agora ao Coronel Nascimento. E se vocês se lembrarem, em Tropa de Elite 1, o narrador do filme, a voz narrativa ali, é o Capitão Nascimento. E ele está sumamente convencido de que o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, né, o BOPE, tem uma missão institucional pró-sociedade de combater a criminalidade, nomeadamente o narcotráfico, voltado ali sobretudo para nas comunidades, que acontece nas comunidades mais pobres da cidade do Rio de Janeiro, e que essa missão para ele parece resguardar a sociedade como um todo. Essa dimensão passa em Tropa de Elite 1 por cursos de formações dos oficiais, cursos radicalmente autoritários, expondo as pessoas a situações de completa desumanidade. Tem uma cena ali dantesca em Tropa de Elite 1, em que os aspirantes, ali, os candidatos do curso para oficiais do BOPE, têm que comer, né? Eles vão comer, em vez de receberem a sua comida num prato, com garfo e faca, para terem a sua dignidade humana respeitada, a comida é jogada a partir de um panelão na grama suja, e ali os candidatos precisam se jogar como se fossem bestas feras para alcançar comida com as mãos para poderem comer a partir do chão. Uma coisa assim terrível. Fora as constantes, os tapas, agressões, humilhações, pede para sair, pede para sair. Então, essas questões são muito fortes. E aí nós temos, na figura ali de dois candidatos, o Neto, sobretudo o Neto, que vai morrer ali no Tropa de Elite 1, e o Matias, que vai permanecer. O Neto, sobretudo, vê ali a sua atuação no BOPE como uma extensão dos filmes de ação aos quais ele havia, que ele havia visto. Então o Neto ele fica empunhando o revólver em frente ao espelho para ver se ele se parece com o Chuck Norris. Parece que esse imaginário de masculinidade patriarcal, violenta, uma masculinidade tóxica, não fica ali percolado ao imaginário dos rapazes, mas o Neto dá a impressão desse tipo de toxicidade. E bom, o Tropa de Elite 1 acaba dessa maneira, com o Matias, que é amigo do Neto, vingando ali o seu amigo morto por um dos traficantes ali do Morro dos Prazeres, no Rio de Janeiro, e ele se torna então, ele entra para o clube ali, digamos assim, para a tropa, para o batalhão de operações especiais. Em Tropa de Elite 2, o Capitão Nascimento, interpretado, e eu diria mais, eternizado por Wagner Moura, né, esse grande ator brasileiro, ele se transforma em coronel. Então ele sobe na patente, e nós temos ali, agora, aquilo que eu vou chamar de mudança da voz fílmica, de Tropa de Elite 1 para Tropa de Elite 2,
em função da fortuna crítica. Tropa de Elite 1, e esse é um tema que eu discuto, sobre o qual eu falo, tanto na aula que eu ministrei sobre Tropa de Elite 1 e 2, quanto na resenha que eu fiz sobre Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 1 foi chamado, em enorme medida aí pela crítica do filme, de um filme fascista, por dar voz única e exclusivamente ao Capitão Nascimento, com suas tendências mais autoritárias. E eu fiz uma discussão, né, na aula como na resenha, dizendo que, olha, não é possível confundir a voz narrativa com a posição, digamos, do filme como um todo e do diretor e do roteirista. Acontece que se nós pensarmos que num Brasil muito pouco afeito, sobretudo pelos seus mandatários, e no conservadorismo das classes média e populares, existe aí uma crítica contumaz à dignidade da pessoa humana, na figura dos direitos humanos, o Capitão Nascimento preparou a gramática para a vinda de outros capitães, se é que vocês me entendem sim. Então, ele cristalizou uma dimensão, uma dimensão que já era preparada, digamos, que já era impulsionada pelos programas policiais que passam cotidianamente exaltando ali atividades de procura, atividades ostensivas das polícias contra ali os tidos como inimigos número 1 da sociedade brasileira. Isso é muito sério, isso é muito problemático. E aí fica uma questão, Capitão Nascimento fazia do Tropa de Elite 1 um filme fascista? Eu considero que não, mas, de fato, conversando com um amigo que assistiu a esse filme no cinema, e em face da cena final, em que o André aponta a arma para a cabeça do traficante, depois essa arma se volta para o público exterior, para a câmera, e as pessoas vibrando com essa cena, era possível perceber que a coisa poderia degringolar para uma expressão autoritária na sociedade brasileira, como de fato aconteceu anos depois. Em Tropa de Elite 2, então, eu diria que o roteirista Braulio Mantovani e o diretor José Padilha, essa é uma impressão que eu tenho, eles absorveram essa crítica daqueles que escreveram sobre o filme, daqueles que discorreram sobre o Tropa de Elite 1, e eles pluralizaram, eles dialetizaram a voz fílmica. Ao invés de nós termos apenas e tão somente a voz do Coronel Nascimento, agora coronel, nós temos a voz do deputado Fraga, que na vida real é interpretado, né? Ele é vivido pelo deputado federal atual e potencial, nesse momento nós estamos em setembro de 2021, o Marcelo Freixo, deputado federal Marcelo Freixo, é potencial candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, né? Então, o deputado Fraga, que acaba se casando com a ex-esposa do Coronel Nascimento, né, ela se separa, ela larga o marido porque ele não sai do batalhão, então ela está com seu filho, ela quer ali outra vida, e o Fraga acaba se casando com ela. O Fraga tem uma posição pró-direitos humanos muito distinta da posição do Coronel Nascimento. E toda a trama vai se desenrolar com o Fraga fazendo uma investigação para um desdobramento para muito além do narcotráfico. O Fraga, como o Marcelo Freixo na realidade fez, vai ser aquele que vai impetrar, vai trazer a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERJ, vai trazer a Comissão Parlamentar de Inquérito a respeito das milícias, ou seja, a respeito da completa exorbitação das funções policiais por uma série de integrantes, tanto praças quanto oficiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, tomando territórios, disputando territórios com o tráfico, ou às vezes entrando, digamos, em conluio, e administrando esses territórios, cobrando dos comerciantes uma taxa para que não haja violência, dominando ali o território como a estrutura de máfia. E o deputado Fraga está percebendo nesse sentido que a estrutura da segurança pública, a Secretaria Estadual de Segurança Pública, está sendo utilizada não para fazer, como Tropa de Elite 1 já mostrara, a segurança
dos cidadãos e das cidadãs como um todo. No Tropa de Elite 1 a gente viu, e isso é uma coisa com a qual muitas pessoas já devem ter deparado na sua circulação cotidiana. Você vai lá, tem um bairro. Ao invés de determinada viatura, não são, obviamente, todos os policiais que são coniventes com isso, é claro, mas existem situações desse tipo. Ao invés de a viatura circular pelo bairro como um todo, às vezes você tem um ponto comercial, uma padaria, um supermercado, um mercadinho, sei lá, a viatura vai ficar circulando mais por aquele lugar. Por quê? Poderia haver ali um pagamento, digamos, extraoficial para aquele grupo de policiais, digamos, que vai fazer justamente uma segurança privada, lançando mão do aparato público. Então nós temos, pelos salários mal remunerados e por uma propensão à corrupção, o que não significa que a instituição como um todo o seja, mas o Tropa de Elite 1 está mostrando essas tendências difíceis ali dentro da estrutura da polícia, são exemplos. Vocês lembram lá do Capitão Fábio, que faz a segurança de determinada área de um bairro lá do Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro. Esse bairro é segurado com estruturas ali de pagamento, de pagamentos extraoficiais para os oficiais, para que eles protejam aquela região e não as regiões que são mais afeitas estatisticamente à criminalidade, que é onde, digamos, as viaturas deveriam estar, com a mancha criminal que é feita com base em estatística. Não é isso, gente? Tropa de Elite 2 mostra que o Coronel Nascimento, que sai do BOPE em determinado momento, porque numa operação ali tétrica dentro de Bangu 1, presídio de segurança máxima no Rio de Janeiro, vários chefes de facções criminosas do Rio acabam mortos numa operação que ele comanda. Como a população, justamente nessa sanha de achincalhar os direitos humanos, acaba laudando o Coronel Nascimento, o governador, então, preocupado ali com uma estrutura de interesse, de tendências da população para se reeleger, para se manter no poder, alça o Coronel Nascimento a subsecretário de inteligência na Secretaria de Estado. E ele sai do BOPE, então, e vai para a estrutura de Estado. E ele começa a perceber justamente que nessa sanha de disputa entre grupos policiais que se transformam em grupos milicianos, um Estado dentro do Estado, tomando do Estado brasileiro, no caso do Estado do Rio de Janeiro, essa dimensão de uma ocupação do Estado com a sua carta constitucional e do estabelecimento ali de uma lógica miliciana de ocupação do território. O Coronel Nascimento começa a perceber que o BOPE e a polícia estão sendo utilizados para esse confronto entre os milicianos e os narcotraficantes para a tomada de territórios e o estabelecimento de interesses privados com a coisa pública. Ao lançar mão disso, ao descobrir que o deputado Fraga está estudando isso e chegando a essas conclusões, um conluio inusitado, ideologicamente inusitado, acontece. Por quê? Porque o Coronel Nascimento se mostra não fascista, não dogmático, não fanático. Ele entende justamente o que está acontecendo. Ele percebe que a coisa pública está sendo utilizada para fins espúrios e privados, que a segurança pública é insegurança. Ele passa a questionar todas as suas ações ostensivas em nome da sociedade, que na verdade foi em nome de alguns interesses privados, e ele se desdogmatiza ao fim e ao cabo. Inclusive porque esses grupos milicianos fortemente armados, encalacrados na estrutura ali da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, conforme mostra o Tropa de Elite 2, eles vão atrás do deputado Fraga, eles matam jornalistas, eles matam quem estiver no seu caminho, inclusive o filho do Coronel Nascimento sofre. Era para ter sido morto o deputado Fraga, mas é o filho do Coronel Nascimento que acaba sendo alvejado com um tiro de pistola. Então, em Tropa de Elite 2, o que nós temos, estou aqui com o meu reloginho para acompanhar aí o momento da nossa resenha, sempre atento. Em Tropa de Elite 2, o que nós temos é um aprofundamento bastante vertiginoso das questões levantadas por Tropa de Elite 1. Se em Tropa de Elite 1
houve ali uma imersão na ideologia belicista, autoritária, de lógica de guerra para um batalhão da polícia, que deveria ali ter uma atitude democrática, e se há uma lógica ali de direito penal do inimigo, de ostensividade, e uma lógica de percepção de que o narcotráfico é o verdadeiro inimigo da sociedade, de fato, o uso contumaz de drogas, sobretudo as mais pesadas, é terrível para a sociedade. Mas nós temos aí drogas legalizadas, o álcool, o tabaco, que são. Mas de qualquer maneira, nada aconteceria numa comunidade, nunca se formaria uma biqueira, como se fala em São Paulo, uma boca de fumo, como se fala no Rio de Janeiro, se não houvesse a conivência de outros poderes, a conivência de portos, aeroportos, sobretudo estradas, não é isso? De autoridades vigilantes nesse sentido, que saem, obviamente, do âmbito da comunidade mais pobre, que fazem com que nós tenhamos ali uma relação intersticial espúria entre Estado e narcotráfico. Mas para além do narcotráfico, agora nós temos uma dimensão de que territórios, por exemplo, um sociólogo, Cláudio Soares, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFRRJ, que estuda grupos milicianos, fala justamente da dimensão de que metade da cidade do Rio de Janeiro e boa parte da Baixada Fluminense são regiões comandadas por grupos milicianos, ou seja, que já atuam ao arrepio da Constituição, que trazem uma lógica de organização social draconiana para aquelas regiões, para as populações, de maneira terrível, simplesmente tétrica. Então o que nós temos a dizer aqui é que Tropa de Elite 2 atualiza com profundidade as questões de Tropa de Elite 1, pluraliza o debate, traz vozes dissonantes. Agora, a tese do Coronel Nascimento, alçado de capitão a coronel de Tropa 1 para Tropa 2, vê uma contraposição pela antítese do deputado Fraga, que é a encarnação na ficção do Marcelo Freixo, o excelente deputado federal ali, agora do PSB, antes do PSOL, pelo estado do Rio de Janeiro. E essas dimensões são importantes para que nós percebamos que em Tropa de Elite 2, o diretor e o roteirista, o José Padilha e o Braulio Mantovani, perceberam que a obra de arte não se dá no éter, não se dá num vácuo, e ainda mais com a influência de uma obra audiovisual, como no caso de um filme, isso tem uma dimensão plural, lidando com as muitas contradições da sociedade brasileira, que, com uma grande mídia extremamente conservadora, com tendências de não se ver com o seu passado odiosa e hediondamente escravocrata, com essa desigualdade horrorosa, com essa exorbitação de forças policiais em relação às suas atuações afeitas à Constituição e aos direitos humanos, nós temos aí uma tendência autoritária na sociedade brasileira que encontrou uma gramática trágica, infeliz, uma coisa que olha, vai levar muito tempo para o Brasil se recuperar dessa dimensão, daquilo que veio à tona, veio ao poder a partir da última eleição presidencial em 2018. É assim que eu associo o filme Tropa de Elite 2 a um contexto brasileiro que o transcende, não só ali do recorte sincrônico, radicalmente ligado àquela contextualidade do embate entre milícias e narcotráfico na cidade do Rio de Janeiro e de reformulação ideológica para o Coronel Nascimento, que aí vai deixar a polícia militar ao fim e ao cabo, mas também para perceber tendências profundas com as quais, na sociedade brasileira, do autoritarismo brasileiro, com as quais Tropa de Elite 2 dialoga. Pessoal, essa foi então a resenha sobre o filme Tropa de Elite 2, que contou mais uma vez com o grande ator brasileiro Wagner Moura e que foi dirigido pelo brasileiro José Padilha. Se vocês gostaram de mais essa resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando pela primeira vez ao meu canal do YouTube, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal,
toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui do meu canal, considere a possibilidade de, ao clicar nessa tecla Seja Membro, se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal para apoiar este meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês assistirem às resenhas de filmes aqui do meu canal do YouTube, que acontecem todos os sábados às 10 horas da manhã, horário de Brasília, no nosso Brasil. Então até a próxima resenha de filme, pessoal, e tchau, tchau!